Deus sempre tem a sua maneira de colocar seu povo na posição necessária e no momento preciso. Rick Warren. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma, segundo dia com o tema Escolhas que Impactam Gerações. Hoje, mesmo com a voz assim um pouco rouca, vamos dar continuidade a essa reflexão, porque vivemos momentos importantes na nossa vida. Cada uma de nós temos escolhas a fazer e essas escolhas vão impactar gerações. Mesmo que você pense que as suas escolhas são escolhas tão pequenas que não farão diferença no meio de uma multidão, mas o Senhor olha o nosso coração, Ele observa as nossas atitudes, mesmo em situações que parecem ser pequenas, mas essas pequenas ações impactam gerações. E a partir do estudo deste livro, Liderança com Propósito, de Rick Warren, ele se baseia na vida de Neemias, um homem escolhido por Deus para reconstruir muros. E no Antigo Testamento tem um livro específico que fala sobre a vida de Neemias, que é o livro de Neemias, e a partir do capítulo 1, ele descreve sobre quem era Neemias. Neemias era um homem que era copeiro do rei, a segunda maior função de fidelidade para com o rei, porque este homem era um homem de confiança, um homem que acompanhava o rei, inclusive em suas refeições, porque ele era o primeiro a experimentar a bebida para verificar se essa bebida estava envenenada ou não. Então era um homem de extrema confiança do rei da Babilônia. Então Neemias era um judeu que nasceu durante o cativeiro babilônico e aos poucos aqueles que estavam cativos na Babilônia, que foi inclusive um estudo que fizemos com o tema Florescer no Deserto, fala sobre esse povo que estava cativo. Neemias foi o homem que liderou o terceiro grupo que saiu da Babilônia. Mas por qual motivo ele saiu da Babilônia? Quando este foi escolhido como um líder. Então, quando nós vamos escolher um líder, nós precisamos identificar as suas características. Na introdução desta reflexão nós falamos assim: Deus sempre tem uma maneira de colocar seu povo na posição necessária e no momento preciso. Neemias foi colocado nesta posição porque tinha um propósito. Então, quando nós temos o direito de escolha, nós precisamos ter uma escolha em Deus, porque Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. E Neemias, quando recebe a notícia de como estava o povo que já tinha saído do cativeiro antes dele e estavam na sua nação, mas este povo tinha reconstruído o templo de adoração a Deus, mas não tinham reconstruído os muros. E os muros eram uma representação de proteção de uma cidade. Que situação você tem hoje na sua história que precisa de reconstrução? A partir de alguns exemplos que tratamos na primeira parte dessa reflexão, nós precisamos pensar o que é que eu preciso escolher como líder para reconstruir algo na minha história. E aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando nós estamos em uma situação e que esta situação exige de mim uma escolha de uma pessoa para liderar essa questão, então quem é esta pessoa quando recebe a notícia que será escolhida? Neemias então recebeu uma notícia de que o povo estava destruído, desolado, porque os muros estavam destruídos, suas casas destruídas, eles estavam vivendo em ruínas. E quando ele recebe essa notícia, ele se posiciona diante dela. Então, o que ele faz? Ele se assenta para digerir o que vai acontecer, ele chora, ou seja, ele tem um comportamento de compaixão com a situação, e ele lamenta por tudo aquilo que estava acontecendo. E como que ele vai resolver toda essa situação como líder? Primeiramente, ele jejua
e ele ora perante Deus. O nome de Neemias, ele tem um significado de compaixão, ter compaixão. Então a primeira questão que eu preciso pensar no líder que eu vou escolher é se este tem compaixão com a minha causa, ou seja, se ele realmente se importa com a minha causa. Se eu tenho que escolher uma pessoa para me ajudar em casa, seja nas tarefas domésticas ou com os meus filhos, essa pessoa pensa somente no final, que é o financeiro, ou essa pessoa pensa no meio de suas funções, que é auxiliar, de ajudar uma pessoa com os filhos. Porque enquanto esta estiver sozinha com seus filhos, por exemplo, ela influenciará seus filhos. É o tempo que ela estará com eles. Então, como que é o coração dessa pessoa quando recebe uma pergunta? Se você for a escolhida para tratar os meus filhos, o que você pensa desta função? Então, eu tenho que primeiro pensar quem é a minha família, o que eu quero para a minha família diante das minhas escolhas. Que pessoas tenham interesse em dizer que a família ela é instituída por Deus, que Deus preza pela família, que Deus preza pelo ensinamento da palavra de Deus na minha família. O que é que Deus diz sobre a família? Então, e o que você quer diante de Deus com a sua família? Então, qualquer escolha que eu tenha que fazer, eu preciso pensar quem é essa pessoa. E Rick Warren, no seu livro Liderança com Propósito, ele fala dos princípios de uma liderança. Então, por que Deus escolheu Neemias? Porque você, a partir da direção de Deus, escolherá uma pessoa para liderar uma situação e essa situação gera impactos significantes no seu lar, na sua história. Então, os amigos, a escola, pessoas que te ajudarão em casa, pessoas da empresa que você trabalha, um líder governamental, que suas decisões impactam diretamente na sua casa, na sua família. Então, o autor, ele coloca 3 princípios básicos a respeito da escolha de um líder. E amanhã vamos dar continuidade a essa segunda parte de reflexão que fala sobre esses princípios, como escolher este líder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.